Graças Pai de Cristo, amados irmãos. Meu nome é Divino Abel, pastor Divino Abel, da Assembleia de Deus, Ministério Shalom de Vicente Pires, Distrito Federal. E nós estamos aqui mais uma vez para estarmos estudando a Palavra de Deus. Nós temos estudado a série, de parábolas do Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Então tem sido bênção para as nossas vidas aprendermos, o contexto da parábola, aprendermos a explicação da parábola e aprendermos também, as aplicações dessas parábolas nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Amém, queridos? E hoje nós vamos estar estudando mais uma dessas belíssimas histórias, ali uma belíssima parábola contada pelo Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando nesse momento, agradecidos a Deus por a oportunidade que temos, de estarmos aqui neste dia. Pai, eu quero te agradecer, te louvar e te bendizer, Senhor, no nome de Jesus, teu Filho amado. Pai, como é bom aprender a tua palavra, como é bom, Pai, aprender acerca do reino de Deus. Como é bom, Pai, nós aplicarmos a Tua palavra nas nossas vidas, no nosso dia a dia. A Tua palavra, Senhor, ela é alimento, ela nos instrui, ela nos ajuda, Pai, ela nos encoraja e ela nos fortalece. Senhor, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Então nós vamos já estar iniciando, hoje vamos estar vendo mais uma parábola, Nós estamos aqui hoje, as parábolas de Jesus, são reflexões bíblicas, para o crescimento espiritual, amém? Então nós vamos estar estudando aqui hoje, a parábola, o fariseu e o publicano, é a parábola que nós vamos estar estudando neste dia de hoje. E já vem com duas perguntinhas, Quem sou eu? Quem somos nós? Como são as nossas atitudes? A motivação do nosso coração? O nosso relacionamento com Deus, Então a gente vai estar hoje estudando, tirando, extraindo algumas lições da parábola intitulada O Fariseu e o Publicano. Amém, queridos? Então nós vamos estar aqui, o texto bíblico se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo é o capítulo de número 18, versículos de 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí Jesus vai contar a parábola, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando em pé, ele orava consigo desta maneira, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, eu não sou como os roubadores, eu não sou como os injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Já o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém, queridos? Glória a Deus, Aí nós vamos estar hoje estudando aqui quem são os fariseus, quem são os publicanos. A gente vai estar estudando, tudo isso nesse dia de hoje,
os personagens, né, desta parábola, né? Os personagens são dois homens, vamos pegar esses dois homens como personagem, né? Um era fariseu e o outro era o quê? Publicano. E esses dois homens, né, subiram com um propósito, subiram ao templo para quê? Para orar. Mas o resultado foi diferente, né? Então, cada um saiu de uma forma, de uma maneira. Então, Jesus estava contando o contexto dessa parábola. Jesus tinha algumas pessoas, né? E o texto bíblico vai dizer que eles se justificavam a si mesmos, né? Nós podemos entender que esse grupo era formado, né, provavelmente, por sua maioria, por fariseus, né, religiosos da época que achavam que eram melhores do que os outros homens, né? Eles achavam que eram mais santos do que os outros homens. Eles achavam que podia se auto-justificar. Eles se achavam pessoas, né, iluminadas, né, pessoas que não eram como os outros, que eles achavam que foram de uma categoria inferior. Eles se achavam superiores, eles achavam que eles eram os donos da verdade. Eles poderiam se achar os queridinhos, vamos dizer assim, de Deus, né? Por quê? Porque eles se achavam numa condição melhor. Queridos, mas isso é tudo um achismo, né? Porque, na verdade, nós vamos ver hoje, né, como Deus vê. E Deus não vê como o homem vê. Deus vê de uma forma diferente. O homem tem uma avaliação, e normalmente a avaliação humana ela é eivada de falhas, de erros, né, de equívocos. Mas Deus, ele conhece o nosso coração. Amém? Vamos aqui, quem eram os fariseus? Os fariseus, eles consistiam em um partido religioso, né, dos judeus, e eram extremamente conservadores, né, eram radicais nesse aspecto religioso, legalista também, né? Seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei de Moisés e toda a tradição, ali, a tradição oral judaica, né? Em diversas ocasiões, Jesus confrontou e repreendeu os representantes desse grupo, ou seja, dos fariseus, pela sua religiosidade hipócrita, né? Então, nós já falamos na introdução desta parábola, né, toda essa hipocrisia ali dos fariseus, né? Então, eles eram aqueles que ensinavam o povo, né? Eles eram aquele que instruía o povo. E Jesus vai dizer assim, olha, pode fazer o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, eles tinham um discurso, né? Até bonito o discurso dos fariseus, mas a prática não correspondia àquele discurso, aqueles sermões que eles pregavam. Eles gostavam de aparecer, eles gostavam de ser vistos pelos homens, eles gostavam de ser elogiados, eles gostavam de ter holofotes, né? Mas nós sabemos que quem exalta é Deus. Aquele que se exalta, Deus abate. Mas aquele que se humilha, o Senhor é o que exalta o homem. Amém, queridos? Então nós vamos depois estar dando um destaque especial sobre essa questão da religiosidade hipócrita, né? Que acontecia naquela época, nos dias de Jesus. Mas também hoje nós não estamos livres, né, desse tipo de pessoa que acha, sabe, que é melhor do que os outros, né, que é mais santo, tem mais santidade do que os outros, e aponta muitas vezes o dedo para A, para B ou para C. Queridos, eu já disse em estudos anteriores, volto a repetir hoje, nós somos chamados para sermos servos, não juízes. Amém? Era comum que os fariseus, né, fossem ao templo para orar, pela fama de piedosos, gostavam de ser chamados, sabe, de piedosos, né? Muitas pessoas hoje também gostam de chamar de homens de Deus, mulheres de Deus, de profeta, de apóstolo, sei lá, de bispo, o pastor, é isso, queridos. Na verdade, todos nós somos ovelhas do Senhor.
nós devemos guardar esta posição, sabe, de servo. Nós fomos chamados para servir, né? E como nós servimos a Deus, servimos uns aos outros, servindo ao próximo, amando e cuidando, sabe, dos necessitados, daqueles que precisam, né, queridos? Então, eles tinham fama de piedosos, ostentavam essa fama, gostavam de exibir sua condição de religioso, fazendo orações, sabe, longas orações em lugares públicos, né, para serem vistos pelos homens. E Jesus vai condenar isso, né? Jesus vai bater de frente, sabe, com essa religiosidade, com esse legalismo, com essa hipocrisia, né? Porque, queridos, nós precisamos ser sinceros diante de Deus, reconhecermos as nossas falhas, reconhecer que nós somos imperfeitos, somos pecadores. Nós temos que reconhecer isso e saber que nós necessitamos do Salvador, Jesus Cristo. Por sermos pecadores, todos pecadores, não há um justo sequer. Nós precisamos do Salvador Jesus, nós precisamos do sacrifício dele. Amém, queridos? Então nós vamos aqui avançar um pouquinho. Vamos aqui no nosso slide aqui. A religiosidade, né, que nós falamos aqui, a religiosidade hipócrita, né? Essa palavra hipocrisia é uma palavra muito forte, né? Hipocrisia quer dizer o quê? Falsidade, fingimento, dissimulação, né? Então disfarçatez, tudo isso é hipocrisia, né? Ou seja, aquele que é hipócrita, né? Logo, o hipócrita é o indivíduo que finge ser aquilo que não é. Finge ser aquilo que não é. Ou seja, ele simula a bondade e as qualidades de que, fato, ele não tem, mas quer aparentar que tem, né? Então, isso é hipocrisia. As palavras hipocrisia e hipócrita são palavras bem próximas, né? Tem a mesma derivação, é a mesma origem, né? E elas vêm do vocábulo grego hipócrites, né? Então, a palavra grega hipócrites dá origem, né? A palavra hipocrisia e hipócrita, que de forma primária significa o quê? Um ator, ou seja, aquele que representa uma realidade, né? Ele apenas ele representa uma representação, ele usa, né, na verdade, uma máscara, né? Ele usa essas máscaras teatrais, né? Lá na época de Roma e também nos teatros gregos eram máscaras teatrais, né? Que chamava persona, né? Então o hipócrita ele representa, ele atua, né? Como um ator, né? Tem atuação, né? Por quê? Porque ele não vive a realidade de fato, mas apenas, né, algo que não é verdadeiro, né? Assim, o mesmo termo traduzido também como hipocrisia começa a ser aplicado metaforicamente àquela pessoa que finge ser o que na realidade não é. Ou seja, ele atua na vida real como se estivesse em um papel do teatro, né, queridos? E como nós temos visto isso hoje nos nossos dias, né? Então, muitas pessoas que querem apenas ter uma aparência de piedade, né? Uma aparência de santidade, né? Mas muitas vezes são sepulcros caiados, né? E Deus conhece tudo isso, queridos. É o Senhor que conhece, né? Nós não julgamos e nem apontamos, né, o dedo, mas nós sabemos que Deus conhece os corações. E diante dele, tudo está nu, tudo está patente. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E ele conhece, sabe, ele prescruta, sabe, ele conhece o íntimo, o mais profundo da nossa alma, amém? Glória a Deus por isso, queridos, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar aqui um pouquinho. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram um grupo profissional, né, formado, profissionais da época de Jesus, né, eram empregados do Império Romano. Esses homens exerciam a função de cobradores de impostos, né, e também das taxas de alfândega.
as taxas alfandegárias, aquelas áreas ali portuárias, né? Então, resumindo, eram cobradores de impostos. Eram judeus de nacionalidade, né? Que trabalhavam para o Império Romano cobrando impostos, né? Os publicanos eram desprezados pelos demais judeus, né? Eram tidos como pessoas não gratas, né? Pessoas que não tinham, assim, uma boa reputação. E, na verdade, eles eram odiados. Os publicanos eram odiados pelos seus compatriotas, né? Eles eram desprezados pelos demais judeus, especialmente pelos fariseus, né? Os fariseus tinham um ódio, né? Assim, um ódio terrível, né? Contra os publicanos. O motivo disso é que eles eram considerados traidores e corruptos. Então, era a fama dos publicanos, né? Diferentemente dos fariseus, os publicanos eles não andavam pelas sinagogas, né? Então, eles não tinham esse hábito. Quando desejavam orar, eles procuravam ao lado de fora do templo, né? Porque eles não eram bem vistos nem dentro do templo, mesmo sendo judeus, né? A qual tinham acesso, por serem judeus, eles ficavam no templo, mas do lado de fora. Foi exatamente isso que fez o publicano da parábola de Jesus. Quando Jesus conta essa parábola, quer dizer, ele está trazendo ali, né, algo que era real, cotidiano, né, que acontecia. Então ele traz conta essa história para exemplificar, e ali ele sabe trazer uma verdade prática ali para aquelas pessoas que o estavam ouvindo naquele momento. Vamos aqui um pouquinho. A oração do fariseu. Foram as duas orações, a oração do fariseu e a oração do publicano, né? Em sua oração, em momento algum, o fariseu, né, ele confessou seus pecados e também não mostrou nenhum arrependimento. Ele quis mostrar para Deus os seus atributos, as suas qualidades, né? Como se, olha, Deus, eu sou muito bom, eu sou uma pessoa muito boa, eu cumpro as leis, né? Eu dou o dízimo, eu jejuo, eu faço caridade, sabe? Então ele quis mostrar, sabe, para Deus, queridos, algo que na verdade nem era verdadeiro, né? Ele quis se auto-justificar. Né? Então Jesus está contando essa história, mostrando que aquele homem, né, ele estava querendo, sabe, se justificar diante de Deus. E as Escrituras Sagradas, elas vão falar que as nossas justiças, né, para Deus são como os trapos da imundícia, né? Ou seja, o homem de si mesmo, que ele não tem nada de bom que possa oferecer a Deus, né? Mas o que nós podemos demonstrar é o nosso arrependimento sincero e pedir misericórdia ao Senhor, pedir que a compaixão e a graça do Senhor, sabe, nos alcance, amém? Ao contrário disso, o fariseu parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele, né? Olha só a pretensão, né, do fariseu. O fariseu muito provavelmente procurou um lugar de destaque, talvez o mais próximo possível do santuário lá do templo, né? Então, queridos, ele queria, sabe, na verdade, aparecer, sabe, e demonstrar aquilo que, na verdade, ele não é. Porque quem conhece o coração do homem, a não ser o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, que conhece, sabe, as mazelas do coração do homem, que conhece as motivações, sabe, muitas vezes equivocadas, motivações erradas dos corações. Deus conhece tudo, mesmo que com os nossos lábios nós venhamos a professar algo, ele conhece o coração, ele conhece tudo, amém, queridos? Glória a Deus. Vamos aqui. Então, essa era a atitude nós vimos do fariseu. A oração do publicano, né, ao contrário, a oração do publicano foi muito diferente da oração do fariseu. Ele se postou, se colocou à distância, né? Não se achou nem digno de se aproximar ali, sabe, do santuário. Ao contrário do fariseu, ele não queria ser visto. Ele apenas desejava desesperadamente o que? Ele queria o perdão de Deus, né? Sabia que era pecador, sabia que era imperfeito, e reconhecia isso, né? E
diante de Deus, ele fez uma oração de confissão, sabe? De arrependimento, né? O peso e a vergonha por seus pecados fizeram com que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para o céu, envergonhado pelos seus pecados. Ao invés de autoelogio, de se autoelogiar, ele reconheceu o estado de miséria em que ele se encontrava. E bateu no peito, bateu contra o peito, clamando a Deus por misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de mim, ser misericordioso para comigo, porque eu sou o quê? Um pecador. Nem que oração linda. Que oração linda quando o homem reconhece o seu estado de miséria e de pecado. Sabe? Quando o homem reconhece que precisa, sabe, ser purificado pelo sangue de Jesus, Deus perdoa. Deus perdoa. Não há pecado que não possa ser purificado pelo sangue de Jesus. Mas há necessidade do arrependimento sincero. Do arrependimento, sabe, do mais profundo da alma. Clamar a Deus, falar, Senhor, eu pequei, eu errei, mas eu me arrependo. Eu peço o perdão. Davi fez isso, queridos. Davi, o rei Davi, ele pecou, sabe, ele adulterou ali com a mulher de Urias. Depois colocou Urias ali na frente, sabe, uma frente de batalha para morrer. Fez tudo isso, Davi. E ele sabia ali, querido, do seu pecado, a mancha na sua vida. Mas quando ele foi confrontado, Davi se arrependeu. Ele escreve o Salmo 51, né? Sabe, de arrependimento. Ele pede, Senhor, não retires de mim o teu espírito. E ele também ora, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Queridos, o pecado traz tristeza profunda, sabe? O pecado traz morte, sabe? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então vamos aqui mais um pouquinho. E as lições da parábola? Em primeiro lugar, a parábola do fariseu e o publicano ensina que Deus perdoa erros, pecado, perdoa. Deus é perdoador, ele é misericordioso. Mas não desculpas, justificativas, elas não convencem o coração de Deus. Apenas o arrependimento sincero. Em si mesmo, o fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. Logo, ele também não tinha do que ser perdoado. Quando alguém não consegue reconhecer o seu próprio pecado, isso pode ser o sinal de algo muito mais grave do que simplesmente o orgulho. Isso pode até significar a ausência da genuína regeneração. Que coisa triste, terrível, né, queridos? Mas hoje, o Senhor oferece perdão. Hoje, Deus está com as mãos estendidas. Arrepende-te. Lança-te aos pés do Senhor e fala, Senhor, me ajuda. Eu pequei, eu errei, mas o Senhor é misericordioso, né, queridos? Em segundo lugar, a parábola do fariseu e do publicano, ela ensina que não se pode impressionar a Deus, não. Nós não podemos impressionar a Deus com belas orações, com belas palavras, sabe? Nada disso impressiona ao nosso Deus. Mas um coração quebrantado, um coração contrito. Sabe, isso o Senhor, ele olha com um olhar especial quando ele vê que o nosso coração se derrama na presença dele. Amém? O fariseu tentou impressionar a Deus. Ele fez isso se comparando a outras pessoas e mostrando o quanto ele era superior a essas outras pessoas. Ele se julgava diferente e acima de todos. O publicano, por sua vez, também se comparou às outras pessoas, mas ele se julgou inferior a todas elas. Olha, eu sou pecador. Eu sou um mísero pecador. Amém, queridos? Em terceiro lugar, a parábola do fariseu e o publicano ensina que a glória pertence somente a Deus.
A oração do publicano expressa uma verdade presente em toda a Bíblia, declarando que a salvação, do início ao fim, ela pertence a Deus e é atribuída à sua misericórdia e graça. A salvação, ela vem de Deus, é o Senhor estendendo as suas mãos poderosas para a redenção, para resgatar o pecador. Amém, queridos? A obra redentora de Cristo na cruz do Calvário foi Deus que proveu para si o Cordeiro imaculado, Cordeiro sem manchas, o Cordeiro inocente. Sabe, queridos, Jesus ali foi pregado naquele madeiro para nos resgatar. Vamos valorizar o sacrifício de Cristo? Vamos, sabe, reconhecer o grande sofrimento ali do nosso Senhor naquela cruz para nos salvar. Amém? Em quarto lugar, a parábola do fariseu e do publicano ensina que o elogio humano pode ser perverso e enganoso. Quando o fariseu começou a se autocongratular, se autoelogiar, ele disse que não era um ladrão, um desonesto, um adúltero, né? Então, ele estava se justificando. Amém, queridos? E, na verdade, nós temos aqui confessar os nossos pecados. Já concluindo, né? O significado da parábola do fariseu e do publicano ela é bastante claro. Ensina que nós devemos orar com atitude e motivação corretas, né? Jesus, então, declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Ele chegou ali e se reconheceu, né? Reconheceu-se como pecador e voltou para sua casa justificado. O fariseu chegou ali se achando justificado, mas na verdade voltou como ele era, pecador. O publicano conseguiu o que tanto desejava, a paz repousou sobre ele. O seu coração ali foi perdoado, sabe, queridos? O bálsamo veio sobre a sua alma. O Senhor concluiu essa parábola com uma frase muito apropriada, cujo princípio também é presente em várias outras passagens bíblicas. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém? Vamos nos humilhar na presença do Senhor. Vamos nos lançar, né, aos pés de Jesus, reconhecendo, né, que nada somos, que nada podemos fazer, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? E sempre terminamos, né, com essa frase e com esse desejo. Maranata, Jesus em breve voltará. Amém, queridos? Então Jesus muito em breve voltará. Voltará para buscar a sua igreja, né? Voltará para nos levar para que nós estejamos para sempre com Ele, né? Então nós sabemos que aqui nós vemos dias difíceis, de dores, de perdas, de lutas, mas o nosso coração confia, descansa e repousa no Senhor, né? Todo o poder foi dado a Jesus. Ele só todo o poder foi me dado nos céus e na terra, disse Jesus. Então tudo está nas mãos dele, querido. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos descansar. Amém? Vamos estar orando mais uma vez, orando e apresentando ao Senhor a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar. Vamos orar também pelos nossos irmãos que estão enfermos, né? Porque o Senhor é poderoso para colocar, querido, suas mãos ali sobre aquele que está enfermo, né? E o enfermo ser curado, para a glória do Senhor, né? Para a glória do nome dele. E ele é soberano, queridos, ele é soberano. Se o Senhor curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Que se cumpra a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa nação. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade do Senhor, ela prevalece, porque Ele é Deus soberano sobre tudo
e sobre todos. Amém? Vamos orar? Pai, nesse momento, no nome de Jesus, nós queremos orar. Orar por cada um que está assistindo a esse estudo, a esse vídeo. Deus abençoa. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece a necessidade de cada coração. O Senhor conhece a necessidade de cada família. Nós temos orado de forma incessante, intensa, pelos lares, pelas famílias, nesses dias de pandemia, de isolamento, de quarentena. Deus, nós temos orado e clamado ao Senhor. Estende as tuas mãos, Pai, porque o Senhor é misericordioso. Oramos, Pai. Suplicamos a Ti e já te agradecemos por tudo o que o Senhor fez, por tudo o que o Senhor faz e por tudo aquilo que cremos que o Senhor ainda há de fazer. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, tenha aí uma noite abençoada, né? Na presença do Senhor. Saiba, o Senhor, Ele está conosco. Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus de Israel, Ele é o nosso Deus. Amém? Tenha uma noite abençoada no nome de Jesus. A paz do Senhor.